muito conteúdo que te mostra técnicas, estratégias, dicas para lidar com a ansiedade que funcionam. Você já ouviu assim, mas isso não substitui a terapia. E eu quis te explicar nesse vídeo por qual motivo tudo isso funciona, mas não substitui a terapia. E como que a terapia é uma das ferramentas mais profundas, é como se fosse um remédio poderoso que pode te ajudar no acompanhamento, no tratamento da ansiedade. Eu sou Karine Ribeiro, sou psicóloga há 7 anos, já atendi muitas mulheres aceleradas que estavam vivendo num caos. Eu fiz esse canal para desaguar os meus pensamentos ansiosos e também faço o que eu sei de melhor, falar sobre a ansiedade. Já viu um carro com retrovisor quebrado? Eu já vi quebrando o retrovisor, sabe, motoqueiro que chega e mete o pé? Já vi. Assustador para mim. E aí a pessoa coloca fita para remendar, colocar ali por enquanto. Só que esse por enquanto vai durando um tempo, né? Mesmo com a fita, aquele retrovisor segurado por fita, não fica a mesma coisa do que realmente colado, né? Em qualquer impacto, vai ficar mais frágil, vai ficar mais fácil quebrar de novo esse retrovisor, mesmo se for aquela fita forte e resistente. É assim que as técnicas, as estratégias ou até mesmo medicação, se você está tomando para ansiedade, vão funcionar. É como se elas fossem fitas no seu retrovisor. Segura, é eficaz sim. Só que qualquer outro impacto maior, esse retrovisor vai ficar mais frágil. Eles vão funcionar sem a terapia. Eles são eficazes. O remédio psiquiátrico em casos são extremamente necessários e funcionais quando você encontra a medicação, a combinação, a dosagem. É simplesmente, eu chamo de milagroso, tá? Que é algo assim incrível mesmo. Ajuda muito. Mas se você utiliza de tudo isso, mas não parte para uma investigação assim mais profunda do seu ser, mergulhar mesmo nas suas emoções, na sua história, na compreensão de tudo isso, aí o seu retrovisor vai continuar sendo sustentado por uma fita. O transtorno de ansiedade, ele não é uma coisa pontual com uma causa muito clara ou única. Transtorno tem causas multifatoriais. Ele não aconteceu por causa de um evento ontem e aí você ficou com isso. Ou foi aquele episódio que aconteceu na tua vida e por causa dele você ficou ansioso, desenvolveu o transtorno. Não é assim. É multifatorial. Inclui muitos aspectos. Inclui o seu funcionamento interno, um pouco da sua história, o que você aprendeu na sua vida, as verdades que você absorveu e são verdade para você hoje, eventos que você foi vivendo e o jeito que você foi encarando, reagindo a eles e foi repetindo esses comportamentos, acreditando que era a única forma de encarar essas situações. Você já se pegou pensando assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que que eu estou assim? Que angústia é essa? De onde que vem isso? Eu não sei explicar, eu não consigo falar, eu não consigo entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei isso muitas vezes. E isso era angustiante também, para além dos sintomas que aparece em você e que apareceram em mim também. E é aqui que a terapia ela atua, porque ela te ajuda a colocar de uma maneira muito mais clara, a organizar tudo isso e a entender melhor o que é isso que está acontecendo. E isso acontece no processo. E isso é parar literalmente, para poder colocar isso na mesa e observar e investigar e ficar se demorando nisso para poder entender. E isso não acontece quando você aplica uma técnica ou quando você só toma um medicamento e parou. Acontece quando você para e começa a cuidar, a olhar mais profundamente para o lado de dentro. E eu vou ser honesta, porque você já percebeu que eu sou muito honesta aqui. Pode ser libertador, sim, mas pode ser muito doloroso também.
vasculhar, esquadrinhar as suas questões internas, pode ser assustador, porque você vai encontrando coisa, e aí dá um medo assim, meu Deus, tem tudo isso, ou então, meu Deus, é aquilo. Só que lembra que você está trabalhando para que isso não fique pior, ou para que isso não fique um ponto de interrogação enorme. Que isso que está acontecendo? É na terapia que você consegue entender e observar melhor essas questões. Claro que vai envolver o seu passado, o seu presente também. Enquanto você também vai cuidando das questões urgentes que estão acontecendo. Então, o que que geralmente acontece? A ansiedade está afetando no seu trabalho, no seu relacionamento. E aí, o seu trabalho, então, o seu relacionamento, ou qualquer outro âmbito, tá um caos, tá uma bagunça, tá assim caótico. E aí você vai cuidando disso, enquanto também vai cuidando da sua história, do que você já viveu, do que você construiu e desconstruindo o que você acredita que é uma verdade absoluta. Para você, a partir de então, viver de uma forma diferente. Mudar o que precisa ser mudado. Tá entendendo? Me diz se você tá entendendo até aqui. E é um processo onde você vai entender como é que você enxerga a vida, os medos que você carrega, os medos que te paralisam, a forma que você aprendeu a se comportar, a encarar as coisas. Tudo isso é dentro da terapia. Por isso que ela é uma ferramenta profunda. Para te mostrar que não é uma coisa tão simples do mundo, você entender o que está por trás de tudo isso, eu vou te contar uma história. Depois de um processo de terapia, estou pronta para contar. Eu não tinha me dado conta do que eu tinha aprendido sobre fazer as coisas certo e fazer as coisas errado. Eu sou casada, isso é importante para a história. E dentro do casamento, eu já sabia que o meu marido, ele é bem tranquilo. Por exemplo, tem um dia que a casa tá bagunçada porque hoje eu fui muito corrido. Então é assim, nossa, depois vamos resolver isso, porque agora eu preciso descansar. Pra ele é muito tranquilo essa parte. Pra mim, essa parte é mais difícil. Me dá um ciricutico quando eu vejo que tem um chão pra varrer, uma louça pra lavar e eu tenho que trabalhar. Daí eu fico, ai, que coisa eu vou fazer primeiro? Minha tendência é ir lá na arrumação da casa, perder o horário e depois voltar para trabalhar. E eu não tinha. E aí? Mas teve um certo dia, e aí teve certo dia que eu arrumei a casa, mas não consegui arrumar a casa toda. Eu já fiquei em alerta e eu não tinha percebido ainda. Quando meu marido chegou, eu fui logo falando pra ele assim: olha, eu não consegui limpar a casa inteira hoje porque eu tive muito trabalho e eu não consegui fazer tudo. Mas calma que depois eu vou fazer. Eu não tinha falado nada. Ele falou assim: tudo bem, mas tudo bem. Tá preocupado com isso por quê? Tá tudo certo, não falei nada. E aí eu me toquei, né? Falei, ué, ele não falou nada. Por que que eu fiquei tão preocupada assim? Aí eu fiz um exercíciozinho que eu fiz em terapia e faço como cliente e faço também com algumas clientes que eu acompanho, que é ir se perguntando, sabe? Por qual motivo que eu já fui me justificando? Quando foi na vida que eu já fiz isso? O que que me vem à mente quando eu lembro disso? Me justificar quando eu não faço alguma coisa. Naquele momento eu fiquei com medo. E aí eu me lembrei da minha infância. Quando eu era criança, com a minha irmã adolescente, a gente fazia muita coisa em casa porque os nossos pais trabalhavam. E a gente ficava com vizinha às vezes, então a gente fazia muitas coisas. E aí a gente arrumava a casa, só estudava, né? Porque já era bastante coisa. E a gente arrumava a casa e quando tinha alguma coisa que não era feita, às vezes a minha mãe falava, mas eu não quero que ela pareça má, minha mãe não era má, tá? Era só que ela falava, nossa, você esqueceu de lavar o banheiro que eu te pedi, entendeu? E aquilo por mim mesma já me dava um medo, já me dava assim, nossa, eu não fiz isso, nossa, eu não fiz isso, mas não acontecia nada. Era algo que eu mesma
tinha construído e é algo que eu mesma me punia. E essa situação lá de casa, ou atual, me lembrou dessa situação passada e me fez perceber que eu sentia medo de não fazer as coisas corretamente, que eu ficava com medo do que o outro ia falar, se o outro ia brigar. Tá me entendendo? Alguma coisa lá de trás que foi construído e sedimentado me faz viver e repetir e sentir da mesma forma no presente. Me dei conta disso e falei: calma, isso aqui tá legal não. Preciso observar e ir mudando aos poucos isso. Então, aos poucos eu me permiti não me justificar quando não precisava me justificar. E essa sensação, ela foi desaparecendo aos poucos. Aparece de vez em quando? Aparece. Parece uma memória assim que salta da tua cabeça. Deu para entender o motivo pelo qual a terapia é tão importante, tão poderoso? Porque você pode muito bem usar as suas estratégias, mas se você não entender o que está por trás disso, você não vai cuidar de um cenário muito maior que uma crise, porque a crise é um sintoma, é algo pontual, é o seu corpo já gritando. E aí você apaga o fogo apaga, só que depois ele volta. Na terapia, você vai cuidar para que esse fogo, mesmo que ele apareça, ele pode sim aparecer, mas ele aparece com menos frequência, com menor intensidade, e você vai saber lidar melhor com ele e vai ficar menos angustiante saber de onde vem isso, já usado estratégias bem pessoais para você contornar. Hoje, a minha estratégia pessoal com esse caso é: não preciso me justificar nessa situação. E aí, nesse ponto, eu trabalho. Mas isso aconteceu porque na minha terapia individual, eu olhei para a minha história, para as minhas questões e tô cuidando disso. Coisa que você também pode fazer. É assim com o remédio. Com a medicação, ela tá cuidando do teu organismo como um todo e ela ajuda muito. Mas se você tá cuidando do seu corpo, mas você tá deixando as suas emoções, suas questões para debaixo do tapete, não quer dizer que elas desaparecem, não. Enquanto você não encara, não significa que as suas emoções elas desapareceram. Não, só significa que elas estão se acumulando. Mesmo que você tome a sua medicação, mas elas não vão estar sendo cuidadas como um todo. É por isso que muitos e muitos psiquiatras recomendam essa união de tratamento, que é medicamentoso com uma terapia, para que você tenha um acompanhamento, um tratamento mais completo e mais profundo. E aí você vai estar colando o seu retrovisor e tirando essa fita. Se você já esteve em um tratamento, está agora vivendo de uma forma diferente, me conta aqui se você se sente à vontade. E se você está no tratamento, me conta aqui também e me diz como é que a terapia tem te ajudado a enfrentar essa fase. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, me dá sugestão de tema aqui também nos comentários e compartilha muito. E eu vou te deixar aqui mais uma sugestão de vídeo que casa certinho com esse tema. Até o próximo vídeo.